Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre um recuo do STF na questão da liberdade de expressão. É um recuo muito bem-vindo no final das contas. Vamos entender o que é isso daqui? Essa nova tese sobre responsabilidade de veículos jornalísticos que o STF adotou. Isso é positivo porque abraça não apenas os jornais, mas inevitavelmente acaba sendo associado também na internet. Vocês lembram? Algum tempo atrás, isso aqui foi em 2023... 11 de agosto de 2023, o STF definiu que jornais podiam ser responsabilizados por uma declaração de um entrevistado. Eles condenaram um jornal lá de Pernambuco porque entrevistou um cara, o cara falou uma coisa que era uma calúnia, disse que fulano de tal tinha feito não sei o que lá, e aí o jornal seria responsabilizado por isso. E eu falei na época que isso daqui era uma preparação do STF para atacar as redes sociais. Por quê? Porque eles queriam, da mesma forma que as redes sociais, fossem consideradas culpadas por alguma coisa que alguém falou na rede social, né? Ou seja, só que aí o que aconteceu? Isso aqui ficou um absurdo. Os jornais falaram, caramba, como é que a gente vai fazer as coisas? É exatamente o argumento que as redes sociais usam. Como é que elas vão controlar o que todo mundo fala na internet? Elas não podem ser responsabilizadas por isso, né? Então, agora o STF mudou de ideia, voltou atrás, só se tiver má fé. Vamos entender esse caso porque, de novo, isso mostra aquilo que eu falo para vocês. Inevitavelmente a gente vai ganhar essa guerra da liberdade de expressão. O STF está muito puto agora, mas ele já está recuando. Isso daqui é até uma forma independente, até da pressão do Trump lá e de coisa e tal. O Alexandre de Moraes continua peitando o X, peitando a Meta, não sei o que lá. Eu não tenho dúvida que eles ainda querem fazer maldades com as redes sociais aqui no Brasil, mas já precisaram dar um passo atrás enorme em termos de decisão jurisprudencial. Outra coisa, vocês repararam que parou o julgamento no Marco Civil da Internet? Parou. Por que parou? Parou porque o pessoal percebeu que não vai ter jeito. Eles queriam, na verdade, que o Congresso avançasse com um projeto de lei de censura. Não vai ter projeto no Congresso porque o Congresso não quer, porque a população não quer. Ou seja, a gente, quem vai resolver o problema do Brasil não vai ser o Trump, não vai ser ninguém, vamos ser nós brasileiros aqui. Vai ser difícil, tá? Não vai ser fácil, não vai levar muitas décadas ainda para a gente resolver esse problema, mas nós vamos resolver. Essa notícia foi sugerida por Heitor, Luiz Bourbon e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, decidiu, isso aqui foi lá em 2023, tá? 11 de agosto de 2023. Jornal pode ser responsabilizado por declaração de entrevistado, disse o STF. A gente falou sobre esse caso lá atrás, é um caso absurdo. O caso é antigo, tá? Foi lá em 1990 que o Jornal do Comércio de Pernambuco, ou alguma coisa assim, eu não vou lembrar direito aqui. Um cara entrevistado, um deputado que estava sendo entrevistado no jornal, acusou o deputado federal Ricardo Zaratini Filho de corrupção e não sei o que lá e coisa e tal. Enfim, era um caso antigo. O ponto é o seguinte, a ação do cara contra o entrevistado, ok, o entrevistado caluniou ele pela lei brasileira, isso é calúnia, né? Você acusar alguém de um crime sem base, isso é calúnia, então, beleza, aí tudo bem. Só que além de querer a indenização do culpado, a pessoa, né, o tal do Ricardo Zaratini Filho, entrou com uma ação exigindo a responsabilização do jornal por ter publicado aquela entrevista, né? E aí é um problema, porque você como jornal, você entrevista um monte de gente, como é que você vai saber se o cara vai falar uma merda ou não vai falar uma merda? E o STF decidiu, naquela época, que olha só, usando todos aqueles papos de não, que liberdade com responsabilidade, que não pode ser, que direito de expressão não é direito de agressão, sabe todas aquelas paradas que eles falam? Eles falaram nesse caso aqui, e eu falei isso na época. Qual que é a ideia do STF ao estabelecer esse precedente? Eles querem ter um precedente para atacar as redes sociais. Então o que eles vão dizer? Eles vão dizer que, olha só, aqui nos jornais, a gente está dizendo que se o jornal não verificar a informação do entrevistado, o jornal é responsável. Então, se a rede social não verificar a informação de quem está falando na rede social, também vai ser responsabilizado. Eles queriam fazer isso. Eles queriam responsabilizar. O objetivo deles nunca teve a ver com esse... Esse caso é caso velho, 1990, acho que as pessoas já morreram todas.
O caso é antigo pra caramba, já teve gente que já morreu nesse caso aqui, o jornal é o Diário de Pernambuco, eu acho que, na verdade, era um outro jornal que foi comprado pelo Diário de Pernambuco, enfim, não interessa, é um caso antigo. Eles fizeram esse julgamento exatamente para estabelecer o precedente para usar nas redes sociais. E aí foi uma grita enorme da imprensa, porque a imprensa viu que é um absurdo, como é que você vai fazer isso no caso de uma entrevista, porque o cara pode falar uma coisa qualquer, e aí, como é que você vai resolver, como é que você vai fazer? E como é que vai fazer uma entrevista ao vivo na Rede Globo? O cara é chamado na Rede Globo para fazer uma entrevista ao vivo, no meio da entrevista ele fala alguma besteira qualquer, a Rede Globo vai ser responsável por isso? Não pode, não faz sentido. Mas o mais engraçado é que os jornalistas todos reclamaram desse tipo de coisa, com muita razão, é um absurdo, mas o mais engraçado é que os argumentos que os jornais usaram são exatamente os mesmos argumentos que as redes sociais usam. Aí agora o que aconteceu? O STF voltou atrás, o STF mudou o entendimento dele, que nova tese sobre responsabilidade de veículos jornalísticos é um acerto do STF, voltaram atrás. Aqui, ó, a nova formulação é mais objetiva e precisa, como convém a uma diretriz que será usada para guiar decisões de juízes de todo o país. Não pode, em hipótese alguma, deixar dúvidas que cerceiem o trabalho da imprensa e fomentar excesso de cautela pelo temor de ações judiciais. Ou seja, era censura. O que eles queriam era botar uma régua tão absurda que as pessoas iam ter medo de chamar pessoas para serem entrevistadas por medo de serem responsabilizadas depois, né? Aqui, ó. A nova tese excluiu a responsabilidade do veículo por ato exclusivamente de terceiro, quando esse falsamente atribui a alguém a prática de um crime. Então, beleza, se tem um entrevistado que fala uma besteira, que culpa uma pessoa, a responsabilidade é do entrevistado. O entrevistado falou isso, a responsabilidade é dele. Ele tem responsabilidade. Ele fez a calúnia. De novo, eu sou libertário. Eu acho que não deveria existir isso. Calúnia, injúria, difamação, crime contra a honra não deveria existir. Mas, enfim, na lei brasileira existe. E a questão toda é que ele isenta a responsabilidade do veículo. Pô, eu só chamei o cara. O cara foi lá. Ele também isenta de modo explícito as empresas de responsabilidade por declarações de entrevistados em entrevistas ao vivo, ponto em que a formulação anterior havia gerado preocupações pertinentes. E repara, de novo, a gente está falando aqui de jornais, estou falando aqui da Rede Globo, falando de jornais, da Rede Globo, chamando alguém para entrevistar, e aí ao vivo ali na Rede Globo, o cara entrevistando, falando uma merda, como é que vai fazer? Né? O cara falou uma besteira ali. A Rede Globo vai ser responsável pelo que o cara falou ao vivo não tem como ter controle. Mas repara como é que isso se encaixa direitinho nas redes sociais. Uma das preocupações que o pessoal tinha, né, a decisão do STF foi uma decisão para jornais, mas era óbvio, era claro que eles iam usar essa mesma decisão para falar, olha só, mas as redes sociais também têm que seguir o mesmo padrão, o que os jornais têm que seguir, a rede social tem que seguir também. Ou seja, eles queriam usar isso direto, e aí agora eles perceberam que não, é só se tiver má fé na publicação. Aqui, ó. A má-fé ficará caracterizada em duas situações: pelo dolo demonstrado em razão do conhecimento prévio da declaração ou por culpa grave decorrente de evidente negligência na apuração de veracidade do fato. Ou seja, repara como é que resolveu as duas coisas aqui. Para os jornais e para a internet também. Ou seja, a menos que a rede social, que consiga se provar que a rede social sabia que você falou uma mentira e deixou você falar essa mentira, ela não tem responsabilidade nenhuma. E também, no caso de entrevista ao vivo, se a entrevista, o pessoal está falando ao vivo, não tem como censurar ao vivo está acontecendo na hora, não tem como parar as coisas, né? Então repara como é que houve um recuo sério no STF nessa questão. É possível que eles ainda usem esse julgamento para tentar balizar as redes sociais com isso. Por enquanto, isso está valendo só para jornais, tá? Para entrevistas em jornais. Mas é evidente que eles querem fazer um paralelo disso com as redes sociais e responsabilizar as redes sociais. E aqui, ó, por culpa grave decorrente de evidente negligência na apuração de veracidade do fato. Ou seja, sem dar voz ao ofendido, ao menos para buscar uma opinião contrária. Isso daqui mata o problema para a rede social. Por quê? Porque a rede social todo mundo pode falar, meu amigo. Então, se por um acaso alguém falou uma besteira contra alguém na rede social, a rede social pode alegar, olha só, mas o cara tinha direito de resposta. É só ele entrar no canal dele e falar no canal dele, porque todo mundo pode ter canal no YouTube, todo mundo pode ter página no Instagram, todo mundo pode ter conta no Twitter. Você vai lá e fala o seu direito de resposta ali também. Pronto, não tem negligência grave nesse troço. É curioso como é que o próprio STF
brigando com a imprensa tradicional, com aquela tese absurda de que não, porque as redes sociais estão sem controle, que não tem controle nenhum. Aí quando eles olharam para a imprensa, era a mesma coisa. Aí eles tentaram controlar a imprensa, perceberam que viraram censura. Então agora aliviou para o lado das redes sociais. Eles estão, lógico, ainda vão continuar tentando bater nas redes sociais pela questão política, mas repara o tamanho do recuo aqui, né? Ficou evidente o recuo. E não é só isso. A grande questão que eu falo é essa: o STF está claramente errado nessa questão da censura. O Marco Civil da Internet, como está hoje, está perfeito, não tem que mudar nada no Marco Civil da Internet. Tanto que eles pararam o julgamento, né? Estavam falando, não, porque vamos julgar, e teve os 2 primeiros votos, que, cara, votos absurdos, que praticamente proibiam redes sociais no Brasil, né? Vocês lembram? Era o caso do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que justamente dizia que as redes sociais não têm responsabilidade por posts de terceiro, a menos que exista uma ordem judicial que mandando derrubar e eles não tenham derrubado. E daí teve 2 votos absurdos, do Toffoli e do Barroso, que eram votos absurdos. E que eu falei, é tão absurdo esse voto que não é possível que esses idiotas sejam tão idiotas a esse ponto. Eles são idiotas, mas não são tão idiotas a esse ponto. Eles erraram porque eles queriam forçar o STF, eles queriam que as redes sociais pedissem para o Congresso. Na cabeça desse pessoal, quem impediu a votação do projeto das fake news foram as redes sociais. Não foram, cara, foram nós brasileiros, os influenciadores, a gente que não quer censura. Eles forçaram isso para tentar botar medo nas redes sociais, para as redes sociais voltarem atrás. Agora, com a eleição do Trump, que mudou esse negócio, né? E com o fato que eles estão percebendo que eles próprios estão errados nessa questão da censura, isso vai mudar a ideia da coisa, né? Isso sem contar também a questão do Alexandre de Moraes e liberdade de expressão, que está ficando cada vez mais insustentável a posição dele. Aqui no Globo, eles estão reproduzindo aqueles erros, aquele artigo que a gente já falou aqui há um tempo atrás, sobre as besteiras que o Alexandre de Moraes fez ao interpretar a primeira Constituição, a primeira emenda americana à Constituição e a história de John Stuart Mill, né? O Alexandre de Moraes usou esses 2 precedentes na decisão dele sobre o Rumble, e esse pessoal, que são juristas americanos respeitados, fala, olha só, você está fazendo merda, você está errado. E esse é o ponto, o Alexandre de Moraes está errado, não tem como defender esse idiota, ele está cometendo erros demais, mesmo quem no primeiro momento gostou porque o cara foi o defensor da democracia, lorota, todo mundo que é defensor, que se diz defensor da democracia, que se diz salvador da democracia, que começa a torcer as leis para, entre aspas, salvar a democracia, é um tirano, é um ditador, porque a democracia é o império das regras sobre as pessoas, é o império das leis sobre a pessoa, antes de mais nada. Se você não tem o império das leis, esquece eleição foda-se, porque, porra, você faz igual o Maduro, né? Teve eleição na Venezuela, e aí, né? Se a lei não vale, não adianta ter eleição. Então, no momento que alguém se diz o salvador da democracia e começa a torcer as leis para, entre aspas, salvar a democracia, esse cara é um ditador, é o Alexandre de Moraes. E tá ficando, mesmo que você achasse que isso era evidente no primeiro momento, a sucessão de erros desse cara ao longo do tempo, cara, tá dando muito na pinta. Esse cara tá errando demais. O STF parece que já voltou atrás nisso daqui. Muito bom, bacana. Eu tenho fé, eu acho que vai acontecer isso. Vão acabar voltando atrás. Por quê? Porque estão errados. Uma hora a verdade fica cristalina na frente das pessoas. Ainda mais na era da informação descentralizada e distribuída. Por mais que eles estejam mergulhados naquela bolhazinha deste tamaninho da esquerda aqui, uma hora a opinião certa chega lá. Uma hora a verdade transparece para esse pessoal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.